vá para as outras regiões, porque este foi o mandamento do bom mestre. Capítulo de número 1 de Atos dos Apóstolos, versículo de número 8, a Bíblia diz: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, em Samaria, na Judeia e até os confins da terra. Parece uma escada, pastor Marco Bessa. Primeiro em Jerusalém, depois em Samaria, depois na Judeia e depois até os confins da terra. Ele está dando a ordem: primeiro vocês vão fazer em Jerusalém, que é a sua casa, depois na circunvizinhança e depois na Judeia, que é mais além, depois vocês podem ir para o estrangeiro, fazer missão internacional. Mas hoje nós estamos vendo ao contrário, nós vemos o oposto. Tem gente que quer fazer missão lá na África. Eu não condeno isto, eu acho até bonito alguém que deseja ir para a África, ir para o Haiti, ir para os Estados Unidos, ir para a Ásia Menor, ir para os países muçulmanos. Eu não critico, mas eu acho que seria melhor nós começarmos a fazer missão na cidade onde nós, aleluia, nascemos. Paulo, ele não foi para Jerusalém. Talvez o desejo de Paulo era primeiro ir para Jerusalém, mas o Espírito Santo não quis. Paulo foi para onde foi? Para Cilícia, foi para Síria, foi para Tarso, fazer missão primeiro em Tarso. Segundo os historiadores, diz que Saulo, ele passou, aleluia, numa região chamada, aleluia, Saulo de Tarso, aproximadamente 3 anos. E desses 3 anos ele vai para uma outra região chamada Antioquia, porque em Antioquia estava acontecendo o maior avivamento na região. Mas na cidade de Antioquia não tinha pastor, e a Bíblia diz que só tinha um homem que sabia ensinar, chamado Barnabé. Este Barnabé, segundo a história, ele era um doutor nas escrituras. Segundo a história, até o próprio significado do nome Barnabé significa filho da exortação, ou seja, filho do ensinamento, filho do ensino. Não existia pastor na cidade de Antioquia, e a Bíblia diz que Barnabé, ele já conhecia Saulo, porque ele já tinha ouvido falar da fama de Saulo em Jerusalém, ou seja, em Damasco, e agora em Tarso. E segundo a Bíblia, Barnabé vai buscar Saulo lá onde ele estava lá em Tarso, e leva para Antioquia. E Antioquia começa a obra de Deus na vida de Paulo. Dali ele vai para Jerusalém. Quando chega em Jerusalém, ele não é recebido pela igreja apostólica. Era para ele ter sido recebido de braços abertos, mas a igreja, Pedro, Tiago, João, não recebe Saulo. Por quê? Porque a fama de Saulo era de um homem que perseguia os cristãos, que matava os cristãos, que assinava o alvará para matar os cristãos. A igreja ficou lá com a pulga de trás da orelha. Sempre vai ser assim, aleluia. Vai vir pessoas de fora que você vai ficar com a pulga atrás da orelha. Mas a Bíblia diz que Saulo foi ganhando terreno, mas o Espírito Santo, no primeiro concílio da igreja, em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 13, a Bíblia Sagrada nos fala que eles estavam orando em um lugar, e o Espírito Santo brada na reunião. Eu acho bonito quando o Espírito Santo brada na reunião, e ele brada e diz: agora separai-me
para mim, Barnabé e Saulo, para a obra missionária. E a Bíblia diz que Saulo é chamado para a missão. Saulo, quando ele é chamado pelo Espírito Santo, ele não vai, aleluia, como primeiro, ele vai como segundo, porque está em primeira pessoa Barnabé. Por que Paulo, ou Saulo, melhor dizendo, ele vai como segundo? Por quê? Porque sempre vai ser assim. Nós vamos como segundo para aprender, nós vamos nos passos do pastor para aprender. Nunca nós vamos, aleluia, como primeiro. Por quê? Porque primeiro vai o pastor, aí segundo vai os obreiros aprendendo a obra missionária. Saulo, ele não vai como primeiro, ele vai como segundo. Mas já na segunda viagem missionária de Paulo, ele não vai como segundo, ele vai como primeiro. Ele vai com Silas. Paulo e Silas, segundo a história bíblica, neste período da primeira e segunda viagem de Paulo, da obra missionária, aconteceu uma divisão entre eles, uma divisão, aleluia, boa, foi uma divisão plausível diante deles. Por quê? Porque a divisão não trouxe separação, não trouxe contenda, mas trouxe crescimento. Porque enquanto Paulo estava com Silas, agora estava Barnabé e Marco, que era seu sobrinho, em uma outra região chamado, aleluia, Pafos da Panfilha, onde, segundo os historiadores, Paulo, ele é acometido de um espinho da carne, que é uma enfermidade, segundo os historiadores, que Saulo ele tinha. A partir dali, ele passou a ter uma visão mais curta, foi passando a ter miopia. Isto está lá na carta de Gálatas. Saulo, ele escreveu a carta de Gálatas com a ajuda de um escrivão, e ele diz: olha com quão letras grandes eu escrevo esta carta, para você dar a entender que ele tinha miopia, sofria, aleluia, de um espinho na carne. Mas este homem chamado Saulo de Tarso, ele foi considerado na história como o maior missionário de todos os tempos. Por quê? Porque este Saulo, ele foi um homem chamado por Deus pelo Espírito Santo. Vamos ver, a Bíblia diz que Deus, ele mandou a igreja ficar em Jerusalém para ser revestido de poder pelo Espírito Santo. Mas Deus, ele não mandou a igreja ficar, aleluia, em Jerusalém somente na obra missionária. Observe que de Jerusalém mandou ele ir para onde? Samaria, Judeia, até os confins da terra. A igreja não entendeu. Pedro, Tiago e João, que foram conhecidos na história como colunas da igreja de Jerusalém, ficaram só em Jerusalém. Foi aí então que aconteceu uma perseguição, e nesta perseguição, aquele que perseguia a igreja passou a ser, aleluia, aquele que seria o maior missionário de todos os tempos, o apóstolo Paulo, aquele que ia influenciar o mundo de sua época até chegar até nós. Aleluia! Deixa eu começar a profetizar aqui nesta região, aleluia, chamada Cascavel. Deus vai levantar missionários neste lugar. Deus vai levantar obreiros e obreiras para a obra missionária. E deixa eu cutucar um pouco aqui. Se os senhores não quiser fazer a obra missionária, Deus vai salvar o maior assassino, o maior traficante, o maior perseguidor da igreja, o maior idólatra desta cidade, e Deus vai fazer um missionário nesta cidade, porque Deus, ele não trabalha na lógica humana. Deus, ele trabalha na contramão da ótica humana. O traficante que era traficante, Deus faz um pregador
quisermos fazer a obra, o Espírito Santo vai lá, salva aquele que não é, aquele que ninguém dá nada nesta cidade, e faz o